que fomos até o nosso coração, que podemos estar totalmente presente, trazendo essa frequência de amor, que possamos começar a partilha com Gaia. Shiva Shambhu, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor sabedoria. Antes de iniciarmos a nossa partilha de hoje, nós gostaríamos de uma vez mais ressaltar que uma partilha não pretende ser palavra final para qualquer coisa, ou conhecimento definitivo, nem se arvora a ser uma doutrina específica, nem busca seguidores ou traz esse ímpeto de formação de grupos sectários. A partilha, ela é uma disponibilidade amorosa a partir de um alinhamento com frequências conscienciais ligadas aos mestres do amor-sabedoria e os instrutores planetários, que têm uma utilidade específica para esses dias que nós estamos vivendo, para esse momento planetário, para esse nosso aqui e agora, e sempre busca um diálogo com aquilo que somos, com a nossa essência, com o nosso ser. Hoje nós trazemos um tema que é um daqueles temas que nós nem sabemos como vai iniciar e nem como vai terminar. E que vai explorar uma percepção, uma reflexão de uma certa possibilidade de realidade que talvez nós não consigamos descortinar no nosso senso comum cognitivo. Então, peço a todos que possam se esvaziar de todos os conceitos prévios, que ouçam realmente com o coração, desarmados, receptivos. E aquilo que ressoar e deva ficar, fique. E o que não encontrar ressonância, que parta em paz. Mas que saibamos ouvir. E para ouvir é preciso que nós silenciamos as nossas vozes, os nossos conceitos, as nossas convicções, as nossas crenças. Que possamos estar inteiramente presentes aqui e agora nesse processo receptivo. Hoje nós vamos falar de um gato, uma caixa e certos mundos. Mas antes de nós falarmos dessa caixa do gato, permita-nos uma história que se deu com Satya Gurudeva, quando ele foi procurado por um buscador. Na verdade, ele era mais um ser angustiado do que propriamente um buscador. E perguntou, indagou a Satya Gurudeva se existia o determinismo, qual seja, aquilo que a gente vive, que acontece conosco,
acontece e vivemos porque está escrito, porque está determinado, é como se a nossa existência tivesse um roteiro pronto, fechado, já assinado. E com isso não nos cabe muita liberdade. Esse é o princípio do determinismo, esse é o princípio do fatalismo. Ou seja, existe algo ou alguém que ordena os eventos da vida e da existência e que nós somos vítimas ou sujeitos passivos que sofremos esses eventos sem ter muita escolha. Se amanhã o Elias sai de casa, tropeça numa calçada que esteja quebrada, cai e quebra a perna. Esse ato já estava predeterminado? Ou foi fruto de um acaso? Porque do mesmo jeito que o Elias tropeçou, ele poderia não ter tropeçado. Então, os eventos, eles são casuais, eles ocorrem ou não ocorrem, podem não ocorrer, e tudo é regido por um certo acaso. Então, o que há realmente naquilo que nós chamamos de realidade? Um determinismo? Um acaso? Ou seja, se há o acaso, se não há o determinismo, o nosso livre-arbítrio tem um poder absoluto de determinar aquilo que vamos viver. Mas se existe um determinismo, o nosso livre-arbítrio vale muito pouco. Ele quase que é uma mentirinha para nos fazermos sentirmos melhor. Aliás, essa inquietude, ela perpassou o pensamento da maioria dos filósofos, uns se inclinando para o determinismo, outros se inclinando para um acaso que chega a ser absurdo, ou seja, para uma absurdidade da realidade, que não tem padrões definidos e se autodefine ao acaso. Até mesmo a nossa realidade de inteligência, seres inteligentes, alguns acreditam que é fruto do acaso, de um processo evolutivo, outros que não. Enfim, essa discussão é extensa e intensa e perpassa quase todo o pensamento filosófico ocidental. Então, aquele homem que procurou Satya Gurudeva, ele vivia essa angústia. Ele queria saber se o que acontecia com ele, porque ele estava se vendo no estado de sofrimento. Se esse sofrimento era um sofrimento determinado, do qual ele não poderia escapar e teria que viver, aceitar, ou não. Se ele podia se libertar por vontade própria, se teria caminhos de libertação, e também por que ele estava imbuído de tantos sofrimentos. E ele trazia uma questão adicional. E ele perguntava a Satya Gurudeva, e essa realidade que a gente vive? Isso é real? Ou isso é só uma sensação de realidade? Isso é só uma impressão dos sentidos? Isso é só uma percepção, mas que não tem realidade concreta?
Em suma, ele estava indo aos extremos de perguntar a Satya Gurudeva se esse mundo existe ou não existe, afinal de contas. Veja que não é uma indagação simples. O que aconteceu a partir daí que foi realmente extraordinário? Satya Gurudeva pegou uma caixa tipo caixa de sapato, essas que têm tampa. Imaginemos uma caixa de sapato, algo parecido com uma caixa de sapato. Pegou uma caixa, pôs na mão do homem e disse: abra a caixa e me diga o que tem dentro dela. O homem abriu a caixa e dentro da caixa ele viu uma flor, uma rosa vermelha. E ele disse: dentro da caixa tem uma rosa vermelha. Aí ele fechou a caixa e devolveu a Satya Gurudeva. Satya Gurudeva voltou a entregar a caixa para o homem e disse: abra novamente. O homem abriu a caixa pela segunda vez e lá dentro agora tinha um escorpião. Antes ele viu uma rosa, agora ele viu um escorpião. E ele viu mesmo um escorpião. Ele tomou um enorme susto. Largou a caixa. A primeira sensação foi uma sensação de alegria, de prazer pela rosa vermelha. A segunda foi de susto, de pânico. Aí Satya Gurudeva pegou a caixa, fechou, olhou para o homem e entregou novamente a caixa. O homem falou: abra mais uma vez. Aí o homem abriu e quando ele olhou, dentro da caixa estava tanto a rosa vermelha como o escorpião. Aí o homem ficou admirado. Ele já realmente não estava entendendo o que estava acontecendo. Era aquilo um ilusionismo? Era Satya Gurudeva um mágico? Aí ele fechou a caixa, devolveu a Satya Gurudeva e pela quarta vez Satya Gurudeva entregou a caixa ao homem e falou: agora abra de novo. E o homem abriu, olhou e a caixa estava vazia. Então nós tivemos ali 4 eventos. Em uma, havia a rosa. No segundo evento, na mesma caixa, havia o escorpião. No terceiro evento, havia o escorpião e a rosa. E no quarto evento, a caixa estava vazia. Não havia nem o escorpião e nem a rosa. Então rosa, escorpião, rosa e escorpião, nem rosa e nem escorpião. E o que essa história tem a ver com as nossas reflexões de hoje? Vamos deixar essa história em suspense por enquanto, porque ela está falando de uma certa percepção de realidade. E vamos voltar os nossos olhos um pouquinho para a própria ciência. E, mais especificamente, aquilo que nós chamamos da física das micropartículas, ou a ciência das micropartículas, né, que alguns chamam de física quântica. E dentro dessa percepção da física quântica, há algo que deixou cientistas perplexos, que até hoje deixa cientistas perplexos. Porque quando nós adentramos
o universo das micropartículas, existem leis que não correspondem às leis do universo macrocósmico, do universo dos sólidos concretos em dimensão de terceira dimensão. Então, o que se aplica na física quântica não dá para aplicar nessa estado da física clássica que nós chamamos de mecanicista. E o inverso também é verdadeiro. E há uma perplexidade, porque os cientistas, ao se debruçarem no estudo das micropartículas subatômicas, atômicas e subatômicas, eles perceberam que talvez não exista realidade, como nós imaginamos. Isso causa um desconforto e uma perplexidade enorme. E algo que assusta os cientistas é aquilo que eles chamam de superposição quântica. O que é superposição quântica? Superposição quântica é uma percepção de que uma realidade pode ser de uma forma ou pode ser de outra, conforme a percepção, ou seja, conforme a mensuração, conforme a intenção daquele que olha. Veja que nós estamos falando de algo que é corroborado pela ciência. Logo, nós não estamos falando de fantasia. Todos aqui já ouviram falar da experiência da dupla fenda. O que é a experiência da dupla fenda? Existem uma barreira com duas fendas. E são emitidos fótons ou elétrons. Esses fótons emitidos, eles se comportam ou como ondas ou como partículas. É como se eles tivessem a dupla natureza, ou fossem as duas coisas ao mesmo tempo. Sendo que isso é uma contradição, ou é onda ou é partícula. Então, quando eles atravessam essa dupla fenda, se eles assumem a condição de onda, eles produzem um efeito depois da dupla fenda de uma natureza, como ondas do mar passando por buraco, que depois voltam a se espalhar. Mas se comportarem-se como partículas, elas se direcionam apenas para aqueles buracos da fenda e marcam o campo do outro lado como partículas. O que assusta nessa experiência? É que, a princípio, é totalmente indefinido. Ela se comporta como onda ou como partícula conforme a percepção de quem olha. Ou seja, conforme a mensuração. O que leva a ciência a entender que não existe duas realidades, onda e partícula. Existe algo que é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso desconstrói a nossa ideia de realidade, totalmente. É como se a matéria fosse matéria e não fosse matéria ao mesmo tempo, e as duas coisas estão certas. Esse fenômeno de comportar-se como onda ou como partícula, né, quando ele se comporta como partícula, isso é chamado de colapso da função de onda. Colapso de função de onda acontece justamente quando há um observador. Se não há o observador, não há o colapso da função de onda. Entende? Então depende do observador. E se depende do observador, depende de quê? De consciência. Então, para que o observado tenha realidade, depende do observador. Onde nós estamos querendo chegar? Para que o mundo
que eu julgo ser real, ele só é real porque existe um observador, alguém que observa. Se não existir observador, não existe mundo real, não existe mundo concreto. Isso é que é assustador. E que a ciência tem constatado. Então, parece, por essa teoria, por essa superposição quântica, de que, na verdade, existem vários mundos simultâneos, várias realidades simultâneas, e nós acessamos uma ou outra, mas que elas existem concomitantemente. Então, a Laureni, aqui assistindo a partilha, existe da mesma forma que a Laureni, fora daqui, não assistindo a partilha, também existe. E por que que nós vemos a Laureni aqui? Porque a Laureni, ela assumiu uma percepção, ela acessou um plano de realidade, mas não significa que muitos outros planos não existam simultaneamente. Isso dá um nó. Mais uma vez, nós estamos trazendo um princípio de reflexão que exige de nós um certo desprendimento para nós aceitarmos coisas que parecem tão absurdas. E os cientistas têm ficado absurdados, se é que esse termo existe, por essas percepções. Isso levou a um grande físico quântico a propor a tal história do gato de Schrödinger. Não sei se vocês ouviram falar. Aí que vem a história do gato, da caixa e dos mundos. Esse pesquisador, Erwin Schrödinger, ele estudou justamente esse princípio da superposição quântica. Ele viu que a superposição quântica é uma realidade, é incontestável quando se estuda a física quântica, ou seja, o mundo das partículas. Mas quando você transporta isso para o macro mundo, ou para o mundo como nós concebemos, isso não se torna um absurdo, um paradoxo. Não tem como nós aceitarmos que tal coisa existe. Então ele viu que existe um paradoxo. E ele propôs uma história que ficou muito famosa, que é chamada o gato de Schrödinger. Que a história é o seguinte. Ele disse que, pelos princípios da física quântica, isso estaria absolutamente correto, você coloca um gato dentro de uma caixa fechada, e fecha a caixa. E coloca dentro dessa caixa uma cápsula de veneno, que é aberta se os átomos ou as partículas comportarem de uma forma. E não é aberto se as partículas, por exemplo, o spin não comportar de uma determinada forma. Ou seja, ou a cápsula de veneno abre e o gato morre, ou a cápsula de veneno não abre e o gato não morre. Então você põe o gato, fecha, e você não sabe o que vai acontecer com o comportamento daquelas frequências das micropartículas que vai determinar a liberação do veneno ou não. Logo, se o gato vai estar vivo ou morto. E a pergunta que ele faz, o gato está vivo ou o gato está morto? É a conclusão que ele chega, é a coisa mais absurda. Ele diz, o gato está vivo e está morto ao mesmo tempo. As duas realidades são verdadeiras. Quando você abre a caixa, você faz
aquilo que é chamado de colapso da função de onda. E uma das duas realidades vai se manifestar, mas as duas existem. Você vai acessar apenas uma. Mas o gato tanto está vivo como está morto. Isso é um paradoxo. Isso é um absurdo. É o que nós dissemos. A Laureni está nessa sala assistindo a partilha. Essa é apenas uma realidade. Existem outras realidades em que a Laureni não está aqui. E todas essas realidades existem simultaneamente. A intencionalidade é a consciência que determina que realidade você vai acessar. Entende como isso é algo bastante inquietante? E é muito interessante que existe um ser extrasistêmico. O que é um ser extrasistêmico? Que nunca foi orgânico como nós, que não está nesse mundo material, nunca esteve. Né? Inclusive, até a ciência hoje trabalha com matéria e antimatéria. E a ciência sabe que existe uma realidade no mundo antimaterial. Tanto que eles trabalham com o conceito de energia escura. Então, esse ser que nós estamos nos referindo, ele é um ser extrasistêmico, não é extraterrestre, não. É extrasistêmico, ou seja, ele não é desse plano dessa dimensionalidade que nós vivemos, é de outra dimensionalidade, extrasistêmica. E alguns de vocês já até provavelmente ouviram falar dele. O nome dele, a personalidade, aliás, ele não tem nem personalidade, o nome dele, o canalizador que trouxe as mensagens deles, isso não é relevante. Relevante é que ele traz esse ponto que se alinha perfeitamente com a ciência da física quântica. Então, o importante aqui é a mensagem e não a personalidade. Esse ser, ele se intitula de Bashar. Você já deve ter ouvido falar sobre Bashar. O canalizador que canalizou ele por muitos anos se chama Darryl Anka. Darryl Anka foi que trouxe essa frequência por canalização. Então, se Bashar existe, não existe, se a canalização é autêntica, não é autêntica, isso não é relevante. Relevante é o conteúdo. O que ele disse. E para nós parece muito relevante, muito coerente. Né? Inclusive, esse ser Bashar, ele vem de uma civilização que se chama Essassani. Civilização Essassani é uma civilização extrasistêmica. Então, são seres que não dependem de vida física orgânica e que estão no estágio evolutivo centenas de anos-luz à nossa frente. Então, parece que foi uma condescendência de trazer para nós certas informações que a nossa ciência está começando a perceber. Entende? Então, antes de todas essas percepções, ele já trazia essas informações que se alinham com isso que nós falamos, por exemplo, do gato de Schrödinger, dessa experiência. Ou, se quiserem, o fato de que a nossa querida e amada Laureni está na sala e não está ao mesmo tempo. Que as duas realidades são verdadeiras. E são. Então, o que Bashar diz? Que, às vezes, nós ficamos tentando mudar a realidade. Ou seja, nós estamos num processo de insatisfação e aí nós ficamos tentando mudar a realidade que nós estamos.
Só que o processo não é mudar a realidade. O processo é acessar outra realidade. Porque existe uma pluralidade de realidades e uma pluralidade de mundos que estão concomitantemente acontecendo. Então, o esforço não é de mudar a realidade, é de acessar outra realidade. E como se faz isso? Através da frequência. Nós sintonizamos realidades de acordo com a frequência que emitimos. Olha que extraordinário isso. E por que nós estamos trazendo a canalização de um ser extrasistêmico, da civilização Essassani, no caso Bashar, e colocando isso junto às percepções da física quântica, da nossa ciência mais avançada? Apenas para fazer notar que talvez nós estamos entendendo tudo errado, que a realidade não seja o que nós estamos imaginando. Então, para Bashar, ele traz até um exemplo muito interessante. Se você tem uma estação de rádio, eu vou usar a Laureni de novo. A Laureni liga o radinho dela. E o radinho dela só está tocando, está numa estação que só toca samba e pagode. E a Laureni fica aborrecida porque a Laureni não gosta de samba e pagode. Tudo isso aqui é hipotético, eu não sei do que a Laureni gosta. Mas a Laureni fica incomodada porque ela não gosta de samba e pagode. E ela fica ali do lado do rádio querendo que a estação toque música clássica, porque ela gosta de música clássica. Mas o rádio, a estação só toca samba e pagode. Porque aquela estação é uma estação que se dedica a esse tipo de música. Então, não importa o tempo que a Laureni fique aborrecida ouvindo aquela estação e querendo que ela toque música clássica. Ela não vai tocar música clássica. Não é, Laureni? Não vai. O que a Laureni tem que fazer? Ela tem que sair daquela frequência, mexer no dial, no botãozinho do rádio dela, e ir para outra frequência. Porque existe, junto com aquela frequência daquela rádio, frequência de outras rádios. E ali ela vai achar uma rádio que toca música clássica. Aí ela vai ouvir música clássica. Então ela precisou sair de uma realidade e entrar em outra realidade. E não mudar aquela realidade, porque aquela realidade não vai mudar. Aquela estação vai continuar tocando pagode e samba. O que ela fez? Ela mudou a frequência. Ela deslocou o ponteiro do dial. Ela foi para outra frequência. E veja que todas as estações de rádio, as emissões, elas se dão por frequência. E todas estão aí, sem que nós percebamos. A Laureni consegue ver a frequência do rádio chegando no aparelhinho dela? Não. Nós conseguimos ver o sinal da internet trazendo todas as informações? Mas tudo está aí, simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, existem mundos dentro dos mundos, universo dentro dos universos. E aí entra aquela história lá do determinismo, lá do começo da nossa partilha. O determinismo pode existir numa frequência, mas o meu livre-arbítrio, que é as minhas emissões de frequência, pode determinar ou me colocar em outra frequência de uma outra realidade.
Eu não estou mudando uma realidade, eu estou acessando outra realidade que acontece paralelamente àquela. Vocês conseguem entender? E como isso parece absurdo? Porque nós temos uma ideia cristalizada de unirrealidade, de que só existe isso aqui dessa forma. E de onde vêm as nossas frequências? Vem basicamente daquilo que nós sentimos e daquilo que nós pensamos. Então, se nós insistimos numa frequência de densidade, veja, pesada, onde existem desarmonia, rancor, ódio, substratos de frequências as mais densas e as mais caóticas, o que que acontece? Nós vamos acessar uma realidade que corresponda àquela frequência. E vamos cair o quê? Em mundos densos, em mundos escuros, em mundos sofríveis. Entende? E quem é responsável por isso? Apenas e tão somente nós mesmos. Não tem Deus nenhum aqui castigando ninguém. Se nós visitarmos as dimensões subcrostais, abismo e trevas, porque nós estamos na terceira dimensão, crosta. Abaixo tem abismo e trevas. Se nós visitarmos essas realidades, que são realidades muito mais escuras, densas, nós vamos ver que os seres que estão presos ali, eles estão presos porque a frequência deles os colocou naquele lugar. Então não foi castigo de Deus. Então nós não temos que mudar a realidade. Nós temos que acessar realidades que já estão prontas com as nossas frequências. Se a Laureni quer realizar algo na vida dela, e ela começar a se ver dentro daquela realidade, e colocar todo o seu sentimento, todo o seu entusiasmo, essa palavra é bonita, que entusiasmo significa movido por Deus. Ela consegue colocar todo o seu entusiasmo naquilo, todo o seu sentimento, e um foco que não permite autossabotagem, tenha certeza que ela vai acessar essa realidade onde aquilo já existe, já acontece, e ela vai viver aquela realidade. Vejam como isso é importante. Veja como nós estamos falando de algo que não tem a ver com religião, não tem a ver com ideologia, não tem a ver com crença, tem a ver com aspecto de ciência. Ciência de autopercepção e realização. Por quê? Porque nós estamos determinando o mundo em que nós nos encontramos, a partir das nossas frequências. Então, nós não temos que nos lamentar ou queixar ou reclamar, porque reclamar é clamar duas vezes, ou seja, chamar pela mesma realidade novamente. Nós temos aqui simplesmente acessar a frequência em que aquela realidade existe.
Então, essa ideia também do mentalismo mais grosseira de que nós criamos as realidades, não é verdade. Nós simplesmente acessamos realidades que já existem. E isso é corroborado pela própria física quântica, que entende que existem uma infinidade de realidades acontecendo ao mesmo tempo. Aí nós voltamos lá naquilo que Satya Gurudeva provocou, fez com que aquela pessoa vivenciasse. Então, todas aquelas realidades estavam presentes naquele momento, naquele agora, porque as coisas acontecem nesse presente, não é no passado e nem no futuro. Tudo está aqui e agora. Todas as realidades possíveis estão aqui. Então, na caixa que Satya Gurudeva deu ao homem para abrir, aquelas 4 realidades, tanto a realidade da flor, da rosa, que é uma realidade de quê? De felicidade, de perfume. A realidade do escorpião, que é a realidade que te fere, que te machuca, que tem veneno, que te causa pavor. A terceira realidade, que é a realidade da flor e do escorpião ao mesmo tempo, ou seja, aqueles que acreditam que sofrimento e felicidade fazem parte daquilo que eles precisam viver. Como a quarta realidade, que é a caixa onde nem escorpião e nem flor, que é um estado de vazio, que você não está apegado nem à felicidade nem ao sofrimento. E essas 4 realidades, elas existem concomitantemente. E a sua frequência que vai acessar. Isso é um fato que nós podemos observar nos outros ou em nós mesmos. Todo aquele que está em sofrimento, ele está mantido nesse sofrimento por concepção mental e emocional. Ele alimenta o sofrimento porque ele fica paralisado naquilo que causou sofrimento. Então, à medida que ele reverbera, que ele pensa e que ele sente, ele está produzindo uma frequência que vai o colocar naquela realidade específica, onde o escorpião está presente, onde o escorpião está dentro da caixa. Já notaram que tem pessoas que carregam, arrastam um nível de sofrimento, às vezes, pela vida toda, anos a fio, de uma mágoa que teve de pai, de mãe, de alguém que o machucou, de algo que aconteceu. Mas o sofrimento vem do evento em si ou da retroalimentação de uma frequência pelos seus sentimentos e pensamentos que os mantém naquela realidade. E para finalizar, eu gostaria de dizer, é uma opinião pessoal, um sentimento pessoal, que a melhor caixa é a caixa vazia. Se você conseguir manter sua caixa vazia, você está fora de qualquer realidade que possa te contaminar, que possa te acessar. Talvez a caixa vazia seja a mais ousada proposta de liberdade. Porque é um campo infinito de possibilidades. Nem rosa, nem escorpião.
entendem o que quer ser dito? Entende o que Satya Gurudeva quis mostrar ao homem? Se o homem entendeu ou não, nós não sabemos. O importante é que nós consigamos entender. É isso. Já são 20 horas e 15 minutos. Nós nos estendemos até mais do que o habitual. Gratidão. Né? Que essas reflexões possam contribuir para as nossas mudanças, oscilações de percepção. A Cida comentou que ela pensou também na caixa vazia, Gaian. Alguém quer compartilhar alguma percepção? Luciana, por favor. Boa noite, gente. Gaian, eu entendi claramente a tua colocação. Aí eu vou usar o exemplo que você deu do radinho do Alotão, né? Porque está mais claro. O radinho Luciana, tocava... só um minutinho. Você poderia abrir sua câmera para que as pessoas pudessem Ui. ver? Isso é tão É importante. que eu estou meio doente, mas eu vou abrir. Ah, não, é porque... Não, tudo bem, não tem problema, não, eu abro. Tá. Sim, continue. Deixa eu abrir aqui. Esse notebook é escuro. Vou usar o exemplo, né, que você deu da Lorena, do radinho. Aí eu queria trazer isso para nossas crenças, né? Porque a gente tem muita crença limitante que a gente foi adquirindo na nossa existência, nessa existência, de religião, de tudo, né? Que chega até a gente. E aí acaba prejudicando um pouco para a gente mudar a nossa realidade. Porque se a gente acredita, por exemplo, em uma crença bem limitante, que Deus castiga, né? Muita gente ainda acredita nisso. Fica difícil a gente conseguir mudar uma realidade, por exemplo. Vou dar um exemplo. De repente você está num casamento muito ruim. E aí fala que Deus uniu, o homem não separa. Aí isso também é uma outra crença limitante. Você vai viver uma realidade inteira com o escorpião, sofrendo por causa de uma crença dessa. Não sei. Sendo que, se você tivesse com a caixa vazia, nem esperando nem a felicidade e nem o sofrimento, você abriria mão de muita coisa e partiria para outra realidade. Então, eu acho que as nossas crenças, elas limitam muito, demais, barram demais a gente, dificultam demais a nossa vida. Esse é um comentário. E outra coisa que eu queria saber, que eu não sei, não tenho certeza, realidade, linha do tempo e dimensão, quais as diferenças entre elas? É isso. Gratidão, Luciana. Nossa, que reflexão maravilhosa que você traz, minha querida. Gratidão. Você contribui para todo o grupo, né? Porque eu acredito que essa mesma questão que você traz é uma questão comum a quase todos, né? Todos nós. Vamos lá. Primeiro ponto, Luciana, só um minutinho aqui. Pronto. Primeiro ponto. Toda crença é limitante. Não é que existam crenças limitantes. Toda crença é limitante. Toda. Qualquer coisa que você creia ou que existe a crença, isso é limitante. Por quê? Porque estreita. Porque exclui. Uma crença é sempre excludente. Por quê? Porque ela só percebe uma faceta possível de realidade e exclui todas as outras. Então, toda crença é limitante. Mas como eu vou viver sem crença? Eis aí uma boa pergunta. Porque, na verdade, nós não precisamos de crença. Nós precisamos de vivência, que é algo totalmente diferente de crença. Por exemplo, Luciana, você não diz
que tem crença no sol. Ah, eu creio no sol. Porque isso é absurdo. Você não precisa ter crença no sol. Porque o sol é uma obviedade. Você tem experiências diretas de sentir, ver e estar diante do sol. A crença, ele é um substituto da realização. Quando eu não realizo, eu preciso acreditar em alguma coisa. Mas se eu realizo, eu não preciso de acreditar. Isso serve, inclusive, para Deus. Eu tenho crença em Deus apenas porque eu não realizo Deus. Eu não sei quem é, não sinto. Então, eu acredito. Mas o dia que eu realizo Deus, eu não preciso de ter crença em Deus. Então, toda crença é limitante, Luciano. E quando nós nos prendemos a uma crença, e você citou aí, por exemplo, a crença do casamento, de que Deus determinou que o que ele uniu, o homem não pode separar, isso é uma crença. Isso é um dogma. E com isso tem pessoas vivendo vidas de extremo sofrimento por causa disso. Sendo mulheres maltratadas, até mesmo violentadas, e achando que está cumprindo uma vontade de Deus. Dormindo com o escorpião. Né? Ou seja, mas como ela tem essa crença, a crença é uma frequência. Qual é o mundo que ela acessa entre todos os mundos possíveis? Aquele em que está a frequência dela. Mas, ao lado dessa realidade de sofrimento, nessas circunstâncias, existem outras realidades paralelas que estão ali, que podem ser acessadas, mas é necessário que se mude a frequência. Entende, Luciano? Então, como é perigosa essas crenças? Por exemplo, nós somos educados nas tradições religiosas, todas as tradições religiosas cristãs ocidentais. Elas nos incutem a ideia de que nós somos pecadores. E que viemos de um pecado original, que já nascemos num pecado original. E que somos miseráveis, porque pecadores. Essa crença determina que nós acessemos realidades onde a miserabilidade existe. Por quê? Porque essa é a frequência, essa é a estação de rádio que nós estamos sintonizando. Então, é preciso que a gente perceba que não existe um determinismo de que o mundo, como nós percebemos, é algo fixo, algo que não permite possibilidade de flexão. Você vai ter a realidade conforme a sua vibração. E eu digo, e vou mais longe, que se você refinar a sua frequência num nível muito especial e elevado, você pode abandonar esse corpo sem morrer. E não precisar sequer de voltar a um corpo físico. Isso é o que os mestres ascensionados fazem. Ocorre com eles. E o corpo físico? Desintegra. Cadê o corpo físico de Jesus? Desintegrou. Alguém achou o corpo de Jesus? Já ouviram as histórias de alguns mestres que passaram aqui na Terra, que desapareceram e que ninguém sabe para onde foi?
próprio Lao Tse, ninguém sabe para onde foi, ninguém tem registro da morte dele. O que aconteceu com vários outros? Saint-Germain. Alguém conhece o túmulo de Saint-Germain? Aonde que está o túmulo de Saint-Germain? Procura, vê se você acha. Entende, Luciano? Aí você perguntou também sobre a questão do tempo e espaço, não é isso? Repete para mim a segunda parte, por A gentileza. segunda, a diferença entre realidade, linha de tempo e dimensão. Tá. Linha do tempo. Linha do tempo. O tempo não existe. O tempo é uma percepção que está interligada ao processo da matéria, das leis materiais. Por quê? Veja, Luciano. No plano material existe movimento contínuo. Tudo se move, nada está em repouso. Então, essa percepção do movimento é que nos dá a sensação do tempo. Então, quando nós falamos de linha do tempo, passa na nossa mente como se fosse uma linha mesmo, desde o passado mais remoto até o futuro mais distante, como se fosse uma questão horizontal linear. Quando, na verdade, a própria cultura védica nos mostra que essas manifestações são cíclicas. Na verdade, é uma espiral ascensional, não é uma linha. Mas o tempo só existe pelo condicionamento material. O dia que nós saímos do condicionamento material, nós entramos na eternidade. E eternidade não é tempo que não acaba mais. Eternidade é ausência de tempo. Entende? Então, quando Jesus falava do estado crístico, é um estado, quando ele chamava de vida eterna, é o estado de vida que é fora do tempo. Entende? O seu corpo físico está no tempo porque é material. E ele tem movimentos. Então, ele nasce e vai morrer. Mas o ser, Luciana, isso que te dá a consciência de ser o que você é, isso não está no tempo. Isso está na eternidade. Logo, ele não tem início e nem tem fim. Entende? E essa percepção da consciência é uma dimensão, aí entrando na questão da dimensão. Sim. Existem várias dimensões simultâneas acontecendo aqui e agora. Desde o inferno até o céu. E tudo é dimensão. As dimensões não são lugares diferentes, são frequências dentro do mesmo lugar. E o seu estado consciencial determina a dimensão que você vai estar. Entende, Luciano? Quando nós estudamos lá a literatura espírita, que fala daqueles seres que ficam presos no umbral, o que é dito ali? Aliás, André Luiz diz isso muito claramente, que o umbral é um lugar de depuração, ou seja, de queima de arquivos deletérios mentais e emocionais. Ou seja, por que a pessoa fica naquele estado umbralino? Porque ele tem frequências que determinam a dimensão em que ele se encontra. Mas aquilo não é real. Aquilo é uma ideoplastia. Então, se aqueles mundos são uma ideoplastia, esse mundo aqui também é, porque esse mundo também faz parte do umbral. Entende, Luciano? Então, não tem essa realidade como nós imaginamos. Nós acessamos a realidade de acordo com aquilo que somos. E se você for a Luciana que você é, que é um ser divino, você
entra na dimensão mais pura e elevada que existe. E você pode passar por esse mundo sem ser desse mundo. Nada daqui vai te contaminar. Sananda Jesus falava disso. Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Entende, Luciano? Espero que eu tenha contribuído, porque a sua indagação foi realmente muito qualificada. Eu não sei se eu pude estar à altura de responder, mas foi muito qualificada a sua indagação. Gratidão, viu, Luciano? Gratidão também. Obrigada, Daiane. A Marcela colocou aqui no chat, gratidão pela explanação. Alguém mais quer fazer um questionamento, alguma observação? Se alguém levantar a mão, eu vou chamar. Chamadinho. Felipe. Ó, Elias, eu ia falar seu nome, mas eu olhei para a carinha do Felipe. Então, por favor, Elias. Desculpe, Felipe. Eu vou fazer um exemplo comigo mesmo aqui. Em meu determinismo taurino, que gosto de conforto, eu me sinto confortável com meus hábitos, com meus conceitos, com meus apegos, né? Então, com essa quebra de paradigma, com essa nova percepção, que dói, porque é um universo desconhecido para mim. Aí eu prefiro ficar com os meus hábitos, com minhas crenças, com meus conceitos, dentro dessa frequência mais baixa, no caso sentido, e fico sem querer mudar a frequência para uma nova busca, para uma nova percepção. Eu já vi essa história do Xanda desde quando eu estava em história, só que eu não tinha essa clareza como o Gaian passou para nós agora. Espetacular. É só isso. Gratidão. Ô, Elias, meu querido, eu também sou taurino, sabia? Somos ambos taurinos, né? E taurino gosta de conforto mesmo, é impressionante. Quando você deixa o taurino no lugar, você pode passar um mês, depois voltar lá, que está lá no mesmo lugar quietinho. Então, Elias, veja, você está determinando. Se você se sente confortável nesse lugar, com seus hábitos, é essa a realidade que você vai acessar. Entende? E geralmente nós permanecemos na mesma realidade porque nós estamos habituados a ela. Ainda que ela traga sofrimento, nós nos apegamos e habituamos ao sofrimento e queremos estar ali. Então não me tire daqui. Ah, mas deixa eu quietinho aqui. Foi ontem que daquelas mensagens de manhã, né, que nós recebemos dos mestres, né, assim, que é um processo de percepção mesmo. Falava sobre o elefante, né? Se um elefante não quer se mover, não há quem o arraste do lugar que ele está. Não tem como. Então, não adianta você querer tirar alguém do sofrimento se ele está acomodado no sofrimento. A maioria das pessoas são cegas que não querem ver e são surdas que não querem ouvir. Estão muito bem, obrigado, com seu pacotinho de sofrimento. Porque com sofrimento eu posso reclamar, eu posso me justificar, eu posso fazer os outros sentirem pena de mim. É maravilhoso quando todo mundo fica sentindo pena de mim. Entende? Mas quem é responsável por isso? Sou eu mesmo. Não fica tentando transferir isso para Deus, ou, sabe? Sou eu.
dia que nós percebermos claramente que existe uma realidade perfeita e que somos seres perfeitos e que nós podemos acessar isso, acabou. Acabou até essa história de evolução, melhorar um pouquinho a cada vida. Ah, estou me melhorando. Ah, estou fazendo minha reforma íntima. Tem 15 anos que eu estou fazendo reforma íntima e sou do mesmo jeito. Entende? Gente, eu estou rindo, perdão, eu não estou querendo ferir nenhuma suscetibilidade, não, tá? Perdão. Eu sei que isso é sério. É porque às vezes parece cômico mesmo. Né? Mas perdão, eu não tenho direito de estar rindo. Perdão. Rogeliano, meu querido. Olá, pessoal. Algumas sextas que não estou presente, né, nesse grupo seleto de pessoas lindas, corajosas, viu, Gaian? Tem que ter coragem para estar aqui, porque o nosso irmão Gaian aí, com essas palavras doces e meigas, ele está trazendo a espada, ele está trazendo Durga-Ma, Kali, vem de uma forma perfeita em suas palavras, viu, Gaian? Agora eu quero, meu amigo, deixa eu botar o óculos aqui, que a idade está chegando cada vez mais. Elias, quando eu te encontrei, Elias, o ano passado, em novembro, eu vi uma pessoa linda, maravilhosa. Sabe aquela criança inocente que tem um coração gigante? Foi isso que eu vi em você. Meu amigo, compartilhando. Eu passei muito tempo pulando da caixa com a rosa para a caixa com o escorpião. Quando eu estava com a caixa com o escorpião, eu estava atormentado, insatisfeito, querendo mudar, sabe? Querendo fazer essa tal de reforma íntima que não existe. Um buscador ferrenho pela verdade, onde esse buscador se tornou num ego tão ferrenho, tão duro, que até hoje eu tento soltar. E isso, meu irmão, essas palavras de Gaian para esse grupo aqui de 20 pessoas, é de um néctar, de uma essência fantástica. Porque Gaian está, eu percebo aqui, convidando a ter coragem de ir para a caixa vazia. Eu gosto muito, Gaian, eu estava voltando a ler O Barco Vazio, o livro O Barco Vazio de Osho. Não sei se você Sim, conhece, né? já li mais de uma vez, é um dos livros mais bonitos de hoje. Sim. Eu estou lendo também já algumas vezes também, porque o meu barco aqui está cheio, meu amigo. É ego para cá, ego para lá, escorpião do lado, aí tem aquelas flores, sabe? Que tem até um aroma. Eu descobri que o aroma das flores, Gaia, é óleo essencial que botaram, porque as flores são de plástico, Gaia. Enfim, o processo agora é soltar. Não quero ir para o céu, não quero ir para o inferno, não estou nem aí com a verdade, é uma preocupação com a verdade, não estou aí nem para seguir Jesus Cristo, nem para seguir ninguém. Sabe? A coisa simplesmente está acontecendo. Deixa acontecer. Se eu errei, errei, ótimo, maravilha, estou caminhando, não tem nem onde caminhar, também não tem nem ninguém para caminhar. Até um dia eu vou olhar assim e dizer, poxa, o barco está vazio, a caixa chegou. Gratidão, Gaian.
muito satisfeito por essas suas palavras, esse grupo aqui na sexta-feira. Eu fico imensamente feliz em ver essas pessoas que estão aqui toda vez que eu chego aqui. E é uma tribo, sabe, Gaia? Às vezes, cada uma faz uma pergunta que mexe aqui no meu interior. Diz, caraca, olha, tem alguém aqui me dizendo alguma coisa, tem um mestre ali me ensinando alguma coisa, me ensinando silêncio, me ensinando a ouvir. É fantástico. Eu tenho só gratidão à oportunidade, né, que todos estão criando, a todos vocês. E a você, Gaia. Agora eu vejo o Kali em você, viu? Eu não gostaria de estar na sua mão que tem a cabeça e na outra a espada, não, mas eu tenho que passar por ela. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, Rogeriano, meu querido. Mas Kali também é amorosa, né? Turcamar, quando se veste em Kali, né? Ela vem para matar os nossos demônios, sendo que o maior demônio é justamente o ego, né? Aspamara, esse demôniozinho aí que se disfarça de criancinha, mas é terrível. Então é amorosa, né? É a mãe divina. Kali é a mãe divina, né? Então ela vem para matar aquilo que precisa ser morto mesmo, né? Mas atrás de toda a ira dela tem o amor incondicional, né? E é lindo. Gratidão, viu, Rogerinha, meu querido? Gratidão mesmo por você estar aqui, por você compartilhar conosco, por você fazer parte disso, né, que nós vivenciamos aqui. Gratidão, meu querido. Gratidão, Juliano. Tem o Rafael também para falar, Gaia. Rafael, por favor. Boa noite. Foi muito interessante a partilha dessa noite, porque no dia de hoje eu vivenciei muitas situações que o nosso Gaian citou aqui. E é muito interessante, e sempre nos centros espíritas que eu vou, nas palestras, eu falo muito sobre isso, dessas crenças que são tão enraizadas dentro do nosso coração e da nossa vida, essas estruturas que são tão duras, e que diante desse momento de despertar consciencial, que se fala muito desse momento em que o nosso planeta caminha ou segue para outros tempos, e aí vai da nossa consciência também, do nosso poder de pensar, da nossa capacidade aí, nesse desafio que a gente vive, de, como você falou, passar pelo mundo sem ser do mundo e, ao mesmo tempo, tentar vivenciar o silêncio, que é algo que a gente pouco dá importância e, ao mesmo tempo, necessita muito. Hoje, na minha mente, veio muito essa palavra buscador, mas eu penso que hoje eu estava mais para um ser angustiado, inquieto, vivendo às vezes entre a rosa vermelha e o escorpião. E agora à noite eu cheguei com muitas perguntas a mim mesmo. E eu vi todas as respostas durante o nosso momento de partilha, durante todo esse nosso momento de conversa. E eu volto a falar e lembrar desse desafio que é derrubar essas estruturas pré-estabelecidas em nós, que a nossa amiga citou como crenças limitantes que temos, e eu vejo que nós estamos num momento tão intenso que, diante do despertar consciencial, nós entramos até em estado de choque algumas vezes do que nós imaginamos de ser tão concreto, verdades infalíveis para nós, coisas que nós colocamos como tão enrijecidas que é difícil, né, colocar abaixo. Então, essa é a minha primeira participação maior. Eu quero aproveitar para agradecer. Eu até falei semana passada que não me senti estranho ao grupo,
mas muito enriquecido. Tenho feito muitas anotações aqui e toda essa partilha, eu acredito que é, claro, um auxílio individual e ao mesmo tempo coletivo. E era isso que eu queria falar nessa noite. Muito obrigado, gratidão. Ô, Rafael, meu querido, é uma alegria imensa de todos nós de ter você aqui conosco, né? E nós sentimos, só pelas suas poucas palavras, de que você realmente é uma pessoa autêntica, que você realmente está buscando não viver uma crença, uma doutrina, mas buscar realmente essa percepção mais profunda, né, que possa significar o seu estar nessa condição vivencial, nesse planeta, né? É interessante, você tocou num ponto aí que a própria tradição espírita, né, tem falado muito de que não tem mais tempo, né, que as coisas estão para acontecer, né? E quando você está na dimensão de percepção do tempo, quando fala que não tem mais tempo, parece que não tem mais prazo para realizar. E, na verdade, quando se fala que não tem mais tempo, é porque o tempo não existe. Se o tempo não existe, você tem todo o prazo possível, porque não tem mais tempo. O tempo acabou, entende? Porque você está na eternidade. Então, a eternidade não tem pressa, entende? Na eternidade, todas as coisas já estão realizadas. Você tem só que viver. É isso que é difícil para nós. Porque a vida é celebração. Mas nós não entendemos isso e ficamos criando missões, metas, nos desafiando, nos torturando, brigando com a vida. Não tem nada disso. O Rafael não precisa fazer nada. O Rafael é. Tudo que acontece com o Rafael é lindo. Ele só tem que usufruir. A vida é um néctar que nós não estamos bebendo porque nossa cabeça está entulhada dessas coisas que, eu tenho que me melhorar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que vencer meus vícios, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o quê. Larga o eu tenho. Aliás, larga o eu também. Eu acho que o Rogeliano falou certo. É ir para a caixa vazia. A quarta caixa é o segredo. Mas gratidão, viu, Rafael, por você estar conosco, tá bom? É uma alegria ter você conosco aqui, tá bom? Gratidão, meu querido. Obrigada, Paulo. Já estamos a 12 minutos final. Claudinho. Alguém mais quer falar alguma coisa? Se não, Claudinho. Boa noite. Que partilha, hein? Toda quarta-feira, toda sexta-feira a gente se surpreende. Hoje cedo me aparece um gato, me aparece um gatinho aqui em casa. E aí eu, arrumando minhas coisas para levar para o sítio, carrego uma caixa com garrafas. E quando eu chego lá, eu encontro os mundos. Olha que coisa me aconteceu hoje. Então, o gato, a caixa e os mundos. Somos nós. Gaia falou das estações de rádio. E eu pergunto, para o nosso final de semana, uma reflexão. Qual estação de rádio nós estamos?
sintonizando. O que precisamos ouvir? Será o forró? Será o samba da Laureni? Será que é isso? Será que é uma música clássica? Qual a frequência? Qual a ferramenta que nós temos? E essa caixa com uma flor, depois abre a caixa, o escorpião, depois os dois juntos, a flor e o escorpião, depois o vazio. Que caixa nós estamos abrindo? Que caixa está nos pertencendo agora? E aí fica uma reflexão para o final de semana, que não é o tempo, porque nós estamos na eternidade. Então, nós temos tempo suficiente para abrir a nossa caixa e saber o que realmente tem dentro dessa caixa. Se a gente vai querer estar olhando para esse escorpião, se a gente vai estar querendo olhar para essa rosa, ou se vamos deixar vazia. E como o Rogeliano falou, cuidado com essas rosas, né? Com as essências, com essas rosas de plástico. Então, a gente precisa estar atento a tudo isso. Gratidão infinita, Mestre Gaia. Gratidão a todos que estão aqui na sala. Eu anoto o nome de todos, todos, todos. Falcão, Felipe, Laura, Laudemir, Sueli, Vaides, Elias, eu, Luciana, Shirley, Gaian, Rogeriano, Cida, Fernanda, Letícia, Rafael, Marusa, Marcela. Pela primeira vez, bem-vinda, Marcela. Jorge, Kleber, Maria, Jéssica, Claudinha Leite, Laureni Selma, gratidão infinita e que tenhamos um final de semana de reflexão, quarta-feira juntos. Gratidão, gratidão, gratidão. Amo vocês.